Fala pianista, tudo bem? Eu sou Danilo Breda, músico profissional e professor de piano, e nesse vídeo aqui eu vou estar finalmente abordando o tema campo harmônico maior de forma simples e descomplicada. Eu preciso que você já tenha uma noção básica sobre acordes maiores, menores e graus. Se você não assistiu às aulas, ou mais especificamente a aula onde eu abordo esse tema, eu vou estar deixando o link na descrição para você estar dando uma conferida antes de assistir essa aula aqui. A definição de campo harmônico é uma sequência de acordes tonais. O que é tonal? Basicamente é uma sequência de acordes em que eles fazem sentido, ok? Se a gente pensar em uma escala onde a gente tem uma sequência de notas ascendentes, como por exemplo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a escala maior de Dó, o campo harmônico ele é exatamente a mesma sequência. Porém, ao invés de tocarmos somente notas, por exemplo, Dó, Ré, Mi, como vocês aprenderam anteriormente, a gente vai tocar essas notas em forma de acorde, de tríades, né? Mas a estrutura, digamos assim, a ascendência, a escada, a escala, é a mesma coisa, vocês vão ver que não é tão complicado. Assim como eu utilizei o sistema de graus para explicar para vocês o que era escala, agora a gente também vai utilizar o mesmo sistema de graus, porém os graus eles não vão representar somente as notas de forma individual, como por exemplo na escala, o grau 1 é o Dó, isso dentro da escala de Dó, né? O segundo grau é Ré. Se fosse em outra tonalidade, por exemplo em Lá, escala maior de Lá, o primeiro grau é Lá, o segundo grau é Si, o terceiro grau é Dó sustenido. A gente vai usar esse mesmo sistema de graus, só que os graus vão representar os acordes e não somente as notas, ok? Existe uma relação muito grande da escala com o campo harmônico. Vocês já entenderam então que basicamente o campo harmônico ele é essa escala tocada em forma de acorde. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: se a gente pegar a escala de Dó, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, terão acordes maiores e também acordes menores. E isso é o que a gente vai entender nessa aula. Por que determinados graus são menores, por que outros são maiores. Basicamente, a única coisa que você tem que compreender é, independente da gente tocar isso em forma de acordes, todas as notas que nós vamos tocar nos acordes de todo o campo harmônico estarão sempre dentro da escala. Por exemplo, no campo harmônico maior de Dó, a gente vai ter todas as notas que serão tocadas estão dentro da escala maior de Dó. Por exemplo, todas as notas serão Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não terão notas sustenidas ou qualquer coisa do tipo. Agora chega de papo furado e vamos aprender a fazer isso de uma vez por todas. Eu vou começar usando o Dó como exemplo, como sempre, mas depois eu vou apresentar em outros tons. Eu vou mostrar o que existe em comum entre todos os campos harmônicos maiores e o que existe de diferente quando a gente muda de tonalidade. Vocês já aprenderam que na escala de Dó todas as notas são brancas. Então, dentro do campo harmônico, não vai ser diferente. Vamos lá. Eu tenho um acorde aqui de Dó maior. Vocês aprenderam também o sistema de graus dentro do acorde, né? Que o acorde tríade, que é o que a gente aprendeu, que tem esse formato, ele é o primeiro grau, o terceiro e o quinto. A boa notícia é que dentro do campo harmônico de Dó, a gente vai manter esse mesmo desenho para todos os acordes. Olha que simples. A verdade é muito fácil tocar o campo harmônico de Dó. Então vamos lá. Dó maior, próxima nota, Ré, acorde. Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Si diminuta. Olha só que interessante a sonoridade desse acorde. E o que ele chama? Ele pede para a gente finalizar esse ciclo. E a gente finaliza voltando para o acorde principal do campo harmônico, que é o acorde de Dó maior. Vocês viram como é simples? O desenho do acorde, nesse caso, é o mesmo. A única coisa que eu fiz foi
eu fui de uma nota para outra subindo a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, vamos compreender uma coisa. Por que o Ré é menor? Por que o Mi é menor? E por que o Lá também é menor? Por causa exatamente da estrutura da escala, ok? Como que eu vou tocar um Ré maior dentro desse campo harmônico, sendo que o acorde de Ré maior tem uma nota preta no meio? Dentro da escala de Dó não existe essa nota preta, ok? A gente sempre se baseia na escala para saber quais serão as notas pretas que a gente vai ter que tocar dentro do campo harmônico. No caso de Dó é muito simples. Agora, se a gente pegar em outras tonalidades, por exemplo, como em Ré, eu vou fazer agora o campo harmônico de Ré maior, ok? Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior, Si menor. Agora olha só, aqui eu tenho um Dó sustenido diminuta para preparar pro Ré novamente. Vocês já viram que diferente da escala do campo harmônico de Dó maior, eu já tive vários acordes aqui no meio com várias notas pretas e o pessoal comete o erro grave de achar que tem que decorar o campo harmônico em todos os tons diferentes. Isso vai acontecer naturalmente conforme a gente for praticando e conhecendo mais os acordes, mas de início a gente tem que entender a estrutura, ok? Agora, para que tudo fique mais simples, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o sistema de graus para compreender o que existe em comum em todos os campos harmônicos, né, nas diferentes tonalidades. Então, por exemplo, independente de que tom eu tocar, se eu começar de Dó, se eu começar de Ré, se eu começar de Lá, todos os segundos graus, terceiros e sextos serão acordes menores, ok? Bem simples de compreender. Quando você ficar na dúvida, eu quero começar a fazer o campo harmônico nessa tonalidade aqui, na tonalidade de Lá sustenido, meio chato. Mas você já sabe que sempre o segundo, terceiro e sexto grau serão acordes menores. Lembrem que eu expliquei que os acordes menores têm um intervalo de terça menor, seguidos de um intervalo de terça maior. Vocês já sabem construir os acordes. A partir daí, vocês já conseguem construir também o campo harmônico. É simples, ok? Agora, falando desse sétimo grau, desse acorde aqui exótico, com um som um pouco estranho, digamos assim, não tão confortável aos ouvidos quanto um acorde maior, o que ele tem de diferente? Ao contrário do acorde maior e menor, ele também é composto de dois intervalos. Porém, o primeiro intervalo é um intervalo de terça menor e o segundo também é um intervalo de terça menor. Ok? Então, no caso do campo harmônico de Dó, quando eu chego nele, eu tenho Si e Ré, duas notas entre eles, terça menor. Eu tenho Ré e Fá, duas notas entre eles, entre um intervalo, também uma terça menor. Isso a gente chama de acorde diminuta. Você vai encontrar isso sendo representado com uma bolinha do lado, a gente vai colocar na tela aí, ou como menor bemol 5. Por que bemol 5? Se a gente fizer o acorde de Si menor, por exemplo, que nem eu estou fazendo aqui, a quinta do acorde, que é esse Fá sustenido, a gente toca ela bemol, ou seja, meio tom atrás, tocando Fá natural. Por que a gente faz isso no campo harmônico? No caso de Dó, a nota Fá é natural, ela não é preta, não tem nota preta na escala de Dó. Então, ocorre esse acidente no meio, mas que tem uma sonoridade muito interessante e é muito usado em diversas músicas, principalmente músicas de estilo aí um pouco mais sofisticado, como jazz, por exemplo, até o próprio gospel. Dependendo do contexto que a gente põe esse acorde, a sonoridade fica bonita assim, ok? Por isso que a gente chama de acorde menor com a quinta bemol. Então lembrem, pessoal, que o que vocês têm que ter em mente para vocês conseguirem tocar esse campo harmônico maior em qualquer tonalidade que vocês quiserem, é exatamente isso que existe em comum em todos eles.
que o segundo, o terceiro e o sexto grau são menores, o sétimo grau é diminuta. O resto dos acordes são todos maiores. Ah, como que eu sei qual nota é preta? Se baseie na escala. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar agora a tonalidade de Lá, ok? Então, se a gente pegar a escala de Lá, escala maior, o que eu tenho? Eu tenho aqueles intervalos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que vocês já viram na aula onde eu falo sobre escala. E a gente vê que eu tenho 3 notas pretas. Esse é o primeiro passo, ok? Então, essas notas que é Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido são todas as notas pretas que a gente vai usar no campo harmônico também. Essa é a primeira coisa. Agora vamos lá. Você já sabe que o primeiro tom, o primeiro acorde, ele é maior. Se está na tonalidade de Lá, o primeiro acorde vai ser Lá maior. Você sabe que o segundo acorde é menor. Então, Lá, Si. A gente vem para o Si e faz um Si menor. Aí vocês vão ver que eu toquei já uma tecla preta aqui. Terceiro grau, vocês também sabem que é menor. Qual é o terceiro grau? Vamos ver na escala. Lá, Si, Dó sustenido. Dó sustenido menor. Aí vocês podem ver que eu tenho aqui o intervalo de terça menor mais o intervalo de terça maior para compor o acorde. Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu vou ter a nota Ré. O quarto grau maior. Quinto grau, 1, 2, 3, 4, 5. Maior também. Ó, já toquei as 3 notas pretas aqui no meio. O sexto grau menor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá sustenido, ou seja, Fá sustenido menor. E para finalizar, vamos voltar na escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo grau é a nota Sol sustenido. E o que o sétimo grau era de diferente? Era aquele acorde diminuta. Ele tinha 2 intervalos de terça menor. Então, primeiro intervalo de terça menor, segundo intervalo de terça menor. Lembrando que o intervalo de terça menor é aquele intervalo que tem 2 notas entre eles, né? 1, 2, 1, 2. Então eu tenho um Sol sustenido diminuta e ele dá aquela angústia, ele pede pra gente voltar onde? Pro primeiro acorde do campo harmônico, pra gente finalizar o ciclo, que é o acorde de Lá. Agora vamos conversar um pouco. Vocês devem estar se perguntando, legal, entendi, mas para que serve o campo harmônico? O campo harmônico ele é como se fosse uma bússola para a gente compreender, quando a gente vai estar tocando uma música, aprendendo a tocar músicas diferentes, vocês vão ver que quanto mais tonal a música é, que a música ela faz sentido aos ouvidos. Quando a gente pega essas músicas de jazz, elas viajam um pouco na maionese, digamos assim, porque as músicas saem desse contexto de campo harmônico. São acordes misturados. Isso é um assunto mais pra frente. Mas por enquanto, vocês vão compreender que quando vocês começarem a tocar as primeiras músicas, vocês vão ver que todos os acordes que estão nas músicas ali, nas músicas de pop, de rock, até de gospel, elas estão dentro do mesmo campo harmônico. É justamente para mapear isso. Vocês vão ver que os acordes eles têm um sentido, eles têm uma sonoridade, você já espera por aquele acorde dentro da música. Então, o meu desafio para você hoje é esse, é você praticar tocar o campo harmônico em diferentes tonalidades, se possível em todas as tonalidades que você conseguir. Para te ajudar mais ainda, em algum lugar desse vídeo eu vou estar deixando um link para você clicar, se inscrever e estar recebendo agora no seu e-mail um livro digital que eu mesmo fiz sobre como começar a tocar suas primeiras músicas no piano com poucos minutos de estudo diário, coisa de 10, 15 minutos só. Ali você vai encontrar toda a teoria sobre campo harmônico, com os graus, os acordes menores e tudo mais. Vai te ajudar mais ainda para você entender essa aula aqui. Então já aproveita e já clica aí no link. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e eu espero você até a próxima aula.